Nós estamos com mais um programa Conexão Trabalhista ao vivo. Nós estamos exibindo este programa no nosso canal do YouTube, Conexão Trabalhista. Nós estamos transmitindo também simultaneamente na nossa página do PDT Piracicaba. Pessoal, o nosso participante de hoje, o nosso entrevistado de hoje, é o professor Herbie Carlini. Eu vou falar um pouquinho para vocês do professor Herbie. O professor Herbie Carlini, ele é formado em História e Estudos Sociais. Ele foi vice-prefeito de Americana e secretário de Educação em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Professor Herbie também... Só um minutinho, fui interrompida aqui. O professor Herbie, ele também foi o responsável pela implantação dos CIEPs aqui no interior paulista. Ele construiu os CIEPs em Americana e em Santa Bárbara. Os CIEPs, para quem está acompanhando a gente agora, eles são centros integrados de educação pública. Eram os famosos brizolões. Eram desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto que projetou Brasília. E toda a estrutura educacional foi instituída e programada pelo educador Darcy Ribeiro. Era um formato de educação revolucionário para a época. Os moldes dos CIEPs revolucionou o discurso da educação no Brasil, o conceito, e instituiu uma nova maneira de fazer educação, a educação em tempo integral. Nós fizemos uma arte bacana para divulgar essa live de hoje, e lá conta alguns detalhes. Os internautas que estão acompanhando a gente podem procurar algumas informações mais resumidas, mais compiladas na nossa arte. Que lá a gente comenta as estruturas sociais do CIEPs, o objetivo social do CIEPs. Lá a gente procura descrever para vocês o tipo de alimentação, a rotina alimentícia da merenda que os alunos tinham e também o conceito social, de promoção social que o CIEPs tinha na comunidade que ele foi inserida. Eu vou pedir aqui licença para o nosso professor Wagner, para ele fazer as suas apresentações, abrir o discurso de hoje saudando os nossos internautas. Professor, enquanto você dá uma boa noite para todo mundo que está aqui, conversa um pouquinho com os nossos internautas, eu vou começar a soltar o link da nossa conversa de hoje para as nossas listas de transmissões. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, Carol. Professor Herbie vai se apresentar, não? Professor Wagner, pode começar com você, inicialmente, eu já vou passar para o Herbie. Muito bem, obrigado. Nada. Muito bom. É um prazer estar aqui com alguém que é referência e pode esclarecer muito para a gente nessa questão dos CIEPs e da educação que a gente pretende se aprofundar e desenvolver um olhar para isso, né? Tentar um caminho possível e que possa se sustentar ao longo do tempo. Acho que o professor vai colaborar muito nesse momento, porque a ideia ótima, né, de princípio. Houve um esforço, e eu gostaria até que o professor comentasse um pouco mais durante a fala. Depois do CIEPs, houve um certo esforço com o que a gente conhece por CAIC também, né? Essa semana eu tinha comentado alguma coisa, que, pelo que eu entendo, foi uma linha próxima, parecida com isso tudo aí, mas ao longo do tempo, esses que foram implantados, não parece que tem dado os frutos que se espera, né? Que se esperava a princípio. Então, vamos ver se hoje a gente consegue começar a enxergar alguns passos viáveis dessa caminhada. E muito bom poder falar sobre isso.
Pilon, gostaria que você desse as suas saudações. Queria dizer uma boa noite a todos. Legal pela fala. Wagner, boa noite, Heber. Educação integral em tempo integral. Essa é uma dificuldade que a gente vai enfrentar no decorrer das nossas vidas, aí, depois de todo esse processo que a gente vem passando, pandemia, economia, né? A valorização do professor. Isso seria muito interessante o professor Heber falar um pouco sobre a valorização do professor, a valorização da relação a como é feito o aperfeiçoamento do professor da categoria. Bacana. Osmir Bertazzoni, presidente do PDT de Piracicaba, dá um alô para o pessoal, o professor Herbe, nosso antigo velho conhecido. Olá. Olá, Carol. Boa noite. Boa noite, Harry. Saudade de você, irmão. O que aconteceu? Você fugiu de Piracicaba? O que está acontecendo? E aí, Pilon? Um abraço, Pilon. Wagner, um abraço. Vina está conosco aqui hoje. Vamos fazer uma visita, uma agradável visita hoje do Vina. Nós estamos com problema de áudio. Para ouvir as experiências do Harry, né? Ele já passou, fez uma aula para nós aqui em Piracicaba, falou muito sobre o CIEPS e deixou para a gente aí uma saudade. Vamos lá, com muita saudade do amigo. Mas vamos seguir, estamos ouvindo aqui as considerações. Professor Herbe, eu vou te apresentar, não sei se você conhece, o Vinícius Guerreiro, o Vina. O Vina veio... O Vina, ele é filiado no Diretório de São Paulo, Diretório Municipal de São Paulo, e veio visitar a gente aqui em Pira hoje, tirou um dia para vir dar uma volta em Pira. A gente aproveitou e catou ele, já falou, participa com a gente, que é um tema interessante. Sim. Vinícius, bate um papo com... Dá uma saudação para os internautas. Olá, pessoal do Conexão Trabalhista, obrigado novamente pela acolhida. Professor Herbe, é um prazer estar com você. Camarada Pilon, cara, sempre junto. Osmir, Carol, obrigado por me receberem aqui na sede do sindicato. Estou muito feliz aí, conhecer as estruturas, fantástico. Eu estou ansioso por ouvir o professor Herbe, porque quando uma experiência de um governo estadual, como o governo majestoso de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, é replicado municipalmente, sabendo que o município tem um orçamento muito menor do que um estado todo, é muito valoroso uma iniciativa como essa aí de educação em tempo integral, 3 refeições ao dia, supervalorização do professorado, do corpo docente. Isso realmente salva vidas, isso faz uma sociedade evoluir. Muito obrigado por me receberem. Vou ficar mais na qualidade de auditor, mas de ouvinte aqui hoje de vocês todos aqui. Muito obrigado. Professor Herbe, eu vou deixar o senhor à vontade para contar a sua história. Quando você esteve aqui em Piracicaba, falando com a gente sobre CIEPS, você comentou sobre a sua relação próxima, amistosa com o Brizola. Eu também gostaria que você comentasse com a gente, que aqui todo mundo brizolista. Eu quero que você conte como surgiu essa ideia, como foi a construção. Eu vou dar o tempo que o senhor achar necessário, a palavra está com você. Pode falar. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, cumprimentar a todos, né? Estão me ouvindo direitinho aí? Uhum. Tá. Na verdade, eu quero saudar, então, primeiramente a você, Osmir, o Vila, né, professor Vila, todo mundo aí, e dizer que foi uma experiência gratificante, né? Porque quando nós assumimos essa tarefa, foi no segundo governo do saudoso Valdemar Tebaldi, aqui em Americana, e da qual eu fui vice-prefeito, tive a honra de ser o vice do Tebaldi. E assim que nós ganhamos a eleição, ele era uma chapa pura do PDT. Aliás, eu era do PT em 79, né? No processo, em 89, 88, no processo eleitoral. 89 assumi,
E eu era ainda filiado ao Partido dos Trabalhadores, que naquele momento não via com muito bons olhos a proposta do CIEP. Né? Naquela época se considerava a proposta do CIEP como uma proposta populista, né? Demagógica até. Aí, depois de algum tempo, o PT rompeu com o governo, alguns companheiros do PT ficaram no governo e eu acabei ficando e indo para o PDT. Né? Um ano depois, logo no começo do segundo ano do governo. E o Tebaldi me chamou, eu era vice-prefeito e secretário, na época, diretor de educação, equivalente a secretário hoje, né? E me disse, olha, você vai para o Rio e vai trazer o projeto do CIEP para cá, conforme nós prometemos na campanha eleitoral. E aí eu fui, né? Fiz várias visitas ao Rio, iniciamos aqui o processo de construção do CIEP, que, diga-se de passagem, que não teve nenhuma colaboração do Estado, nem do governo federal, foi um projeto construído desde o processo arquitetônico, os investimentos com recursos próprios, né? Recursos próprios do município. Aí, depois de um ano, nós conseguimos inaugurar o primeiro CIEP, no início do terceiro ano de governo, né? Porque é um projeto muito complexo, né? Necessitou, além de elaborar o projeto construtivo, o projeto pedagógico, tentando manter as linhas gerais, a diretriz pedagógica do CIEP do Rio de Janeiro originalmente. E nós aí partimos para a inauguração do CIEP, o Brizola, governador Brizola na época, né? Foi em 91, em março de 91, inauguramos os 2 primeiros CIEP e depois, no ano seguinte, os outros mais 2. Depois, em Santa Bárbara, construímos mais 7 e aqui, no terceiro governo do Tebaldi, construímos mais 3 CIEPs, né? Então, são 7 aqui no total e, na verdade, 6 em Santa Bárbara, né? Em 4 anos de administração e aqui em Americana em 12 anos. Né? Lá demorou menos porque encontramos uma estrutura própria, prédios já próprios, né? E tivemos que fazer algumas adaptações, implantar o projeto pedagógico, fazer algumas mudanças, ampliar escolas, construir quadra poliesportiva, ampliar a cozinha. Mas a verdade é que foi uma experiência muito gratificante. Né? E no começo, companheiros, aqui, como no Rio de Janeiro, no primeiro governo Brizola, a proposta foi muito combatida, né? Porque não é comum um governante municipal ter a coragem de fazer o que o ex-prefeito Tebaldi fez aqui, investir mais de 30% do orçamento no início para que nós tivéssemos aqui a proposta da escola integral do CIEP implantada. Né? Era uma incompreensão muito grande, digamos assim, das pessoas, um grupo de oposição na Câmara, educadores que eram da rede estadual não entendiam a proposta, achavam que nós estávamos construindo uma escola muito grande, que seria um elefante branco, né? Que não haveria tanto aluno assim, para que gastar tanto com aluno da periferia, né? Um aluno da classe trabalhadora, filho dos trabalhadores, uma escola de turno único, né? Porque o CIEP funciona num turno integral. Os alunos entram às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e retornam no final, saem da escola, né? Deixam a escola no final da tarde. Então, ele fica 9 horas, praticamente, até 9 horas e pouco. Né? Aqui era 9 horas, entravam às 7h30 e saíam às 4h30 da tarde, tendo todas as atividades do chamado núcleo comum, as disciplinas do currículo, alfabetização, matemática, ciências, estudos sociais e também
intercaladamente com essas disciplinas que compõem o comum obrigatório, eles tinham algumas atividades culturais, informática, o estudo dirigido, que é o reforço escolar, faziam 3, 4 refeições diariamente, tinham acompanhamento periodicamente de médico, tínhamos um projeto chamado Saúde do Escolar, que mensalmente visitava as escolas, tinha um gabinete dentário dentro do CIEP, com dentistas e auxiliares designados pela Secretaria de Saúde. Então, era uma escola-casa, né? Nos moldes da escola única, proposta lá no início do século XX pelo educador, pelo intelectual italiano Antonio Gramsci, para se contrapor à escola nazista, fascista da época da Itália, que dividia, né? Que segmentava a educação, uma escola para os ricos, para os filhos da elite, e outra escola destinada a formar operários, né? A formar trabalhadores manuais. Então, para romper esse círculo vicioso da educação tradicional italiana, ele propôs a escola única. Esse exemplo se frutificou. A primeira experiência no Brasil nós tivemos com Anísio Teixeira, na Bahia, que construiu a Escola Parque, né, da Bahia, uma escola muito bem pensada do ponto de vista construtivo e ideológico, e também do pedagógico, e do ponto de vista também de funcionamento da escola. Eu diria até que o Anísio era o grande mestre do Darcy, né, do Darcy Ribeiro. Era um educador que conseguiu romper com a estrutura tradicional da educação brasileira, defendia a escola pública laica, de qualidade, para todos os filhos, né, dos trabalhadores, para os brasileiros em geral. Então, o CIEP, assim como o CAIC, que foi mencionada pelo professor Ávila no começo, né, começou com a Escola Parque, depois nós tivemos, na época do Polo, quando ele ganhou a eleição, em 89, 90, nós tivemos... o Brizola já tinha implantado o CIEP no Rio, o Darcy também, né? E o Brizola tentou fazer uma experiência, o Collor tentou fazer uma experiência similar, implantando os CAICs, SIACs, depois transformaram em CAICs. E aí alguns CAICs foram distribuídos pelo Brasil todo, inclusive aqui em Americana tem um, em Santa Bárbara tem outro, aí em Piracicaba não sei se tem. Então, eu diria assim que a ideia do CIEP, a concepção pedagógica, é baseada na Escola Parque, além da teoria construtivista, né, que supõe que o aluno tem que aprender construindo o próprio conhecimento, né? Tem que ter uma autonomia intelectual. E também existe muito na pedagogia do CIEP, na proposta pedagógica, a influência do experimentalismo, porque o Anísio Teixeira, quando construiu a Escola Parque na Bahia, em meados dos anos 50, né, 60, por aí, ele era um adepto do John Dewey, que é um grande educador norte-americano, que propunha uma pedagogia experimentalista, o aprender fazendo. O aluno tem que vivenciar as experiências para construir o seu conhecimento. Então, essas são as matrizes do CIEP, né? A Escola Parque, o experimentalismo, o construtivismo, a experiência anterior lá na Itália do Antonio Gramsci, e essa proposta frutificou no Rio, né? Tanto que o Brizola chegou a construir nos 2 mandatos dele cerca de 500 CIEPs, ou mais de 500. E nós trouxemos a proposta para cá. No início foi muito difícil, porque não é uma proposta simples, é complexa, você tem que fazer os professores, a comunidade escolar, sobretudo, né, vestir a camisa, né, comprar a proposta da escola, né, da escola integral e do CIEP. E depois de alguns anos, nós conseguimos muito êxito aqui. Inclusive, nas avaliações que nós fizemos, nós tínhamos avaliações próprias anualmente, não fazíamos praticamente o SARESP, fazíamos uma avaliação própria, né?
E é notória o progresso que o aluno desenvolve, da aprendizagem pura e simples. Por quê? Porque para melhorar o seu aproveitamento, o aprendizado na escola, o aluno tem que se sentir bem na escola. Se o aluno não se sentir bem numa escola integral, que ele fica o dia todo praticamente, embora tenha vários espaços vários horários para fazer cultura, para fazer arte, para estudo dirigido, para alimentação, para lazer até. Os alunos tinham cerca de 40 minutos depois do almoço para lazer, depois retomavam as atividades no interior da escola. Então, para o aluno aprender, a grande sacada do CIEP é essa, né? Você fazer o aluno gostar da escola primeiro, porque ele vai ficar na escola o dia todo, praticamente ele vive o dia todo na escola, só vai para casa no final da tarde, né? Ele tem que gostar da escola. Senão, ele não suporta ficar confinado numa sala de aula 5, 6, 7, 8 horas por dia, né? Então, essa foi uma experiência muito gratificante e que tem dado certo. Eu não sei como está hoje, pelas notícias que eu tenho aqui em Americana. Em Santa Bárbara está funcionando algumas escolas, são 6 unidades escolares. Pelo que eu tenho notícia, algumas unidades têm guardado, têm mantido, têm procurado desenvolver o projeto original com todas as dificuldades, porque esse é um projeto do PDT, né? E é preciso acreditar nesse projeto do CIEP, da Escola Integral. Porque quando o prefeito assume e não acredita, naturalmente ele deixa de investir, ele acha que é demais, então a escola vai sendo sucateada. Em Americana, eu tenho notícia de que o projeto está muito mal das pernas. Na verdade, está funcionando no período das 7h30, 8 horas da manhã, até 2 horas da tarde, como uma estratégia simplesmente para não perder recursos do Fundeb, né, que destina valor praticamente dobrado para os alunos que têm de creche e, no caso, do CIEP, que frequentam a escola integral. Então, é isso, mas nós temos esperança ainda, né, companheiros, de que nós vamos vencer as eleições esse ano, né? E vamos retomar o projeto original do PDT aqui em Americana, em todas as cidades, e acho que o Ciro, como nosso candidato, vai dar muita ênfase a isso, porque ele tem uma experiência muito grande, ele viveu essa experiência em Sobral, no próprio governo do estado do Ceará, né? Vocês fizeram uma live outro dia com o Herbert, né? Que é o secretário de Sobral. Lá eles priorizam desde do início até o ensino técnico, né? A escola integral, né? Então, nós temos muita esperança de que, com a vitória do PDT nas eleições, e mais conquistando algumas prefeituras ainda esse ano, né? E depois, com a vitória em 2022, o projeto do Darcy e do Brizola vai ganhar um impulso muito grande e nós, se Deus quiser, veremos os CIEPs implantados em grande parte do Brasil. É isso para iniciar, né? Professor Herbe, eu vou abrir para algumas perguntas dos participantes, depois eu também queria fazer algumas colocações. A gente aqui andou imprimindo algumas notícias da imprensa, alguns artigos que foram publicados, material que a gente achou da internet. E a gente também publicou esse livrinho aqui, ó, que depois eu vou passar para alguns meninos do PDT que queiram dar uma olhada, que queiram fazer cópia também. É um manualzinho do CIEPs. Até esses dias nós comemoramos 35 anos de inauguração do primeiro CIEPs e todos os descendentes do Brizola que estão participando na política publicaram fotos com este livro, publicaram notícias com este livro. Pessoal, eu vou organizar aqui as perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor Wagner, pode falar. Eu gostaria, professor Herbe, se possível, nós não estamos na ativa no momento, cuidando de projeto desse, mas se dá para a gente fazer uma visão de aproximação, como dizer que seria talvez a questão mais delicada, além do pedagógico,
o econômico. Pensando-se no modelo, acreditando-se que é o caminho natural da educação, você ter uma escola integral, esperamos, com o tempo. Mas pensando hoje, vamos pensar no município de Piracicaba, que fosse planejar uma decisão dessa. A questão econômica, dá para ter uma noção de quanto mais, além da construção da escola, a manutenção disso? Porque os projetos que a gente tem hoje, por exemplo, as escolas que estão funcionando integrais do Estado, ela não tem um plano de carreira, ela não contrata ninguém para ser professor de escola integral, é um projeto, você abre mão da sua função inicial, da sua carreira, e vai participar de um projeto. Se amanhã você sai, você volta para onde você estava. Quer dizer, não tem uma estabilidade. Dá para ter uma noção, para começar a pensar em custos, do que é hoje e do que seria? Na verdade, veja bem, professor, essa é uma questão muito pertinente, né? Quando surgiu a proposta do CIEP no Rio de Janeiro, a partir de meados dos anos 80, a partir do Encontro de Mendes, se idealizou o Plano Estadual de Educação, e o Darcy Ribeiro era o coordenador. Inclusive, o Brizola criou uma secretaria especial, que a questão da educação era tão importante para o Brizola, para o Darcy, para o PDT, que ele criou uma secretaria especial extraordinária só por cuidar do processo de construção da escola, né? De implantação do CIEP, do ponto de vista econômico, arquitetônico e pedagógico. Então, surgiu muito essa discussão, que era uma escola cara, né? E depois, com o tempo, ficou evidenciado, e nós comprovamos isso aqui em Americana, em Santa Bárbara. Santa Bárbara, nós conseguimos construir 2 escolas novas, 4 foram adaptadas, né? Embora com outro processo construtivo diferente do Rio, como aqui em Americana aconteceu. Falava-se que o CIEP gastava-se muito dinheiro para manter uma escola para poucas crianças, ou seja, ao invés de se atender 800 alunos em 2 turnos, ou 1.000 alunos em 3 turnos, o CIEP propunha atender 400 a 500 num turno único. Então, eu falava, não, mas essa escola... Então, se comentava que essa escola ia ficar o dobro, né, do preço. Na verdade, não é bem isso. Não é bem isso. Por quê? Porque você aproveita toda a estrutura, você otimiza recursos, né? Os espaços físicos, você pode contratar gestores, um único gestor, ao invés de você ter vários gestores. Você pode obter ganhos, né? Quando o aluno aprende mais rápido, ele tem uma evolução muito grande da aprendizagem, então ele não permanece, ele não é retido, né? No final do ano, ele não se evade da escola. Então, a escola, nós comprovamos aqui em Americana que, por exemplo, um módulo escolar para atender 500 crianças, na verdade, a relação é de 10 alunos para cada funcionário, né? Então, você faz uma escola para 500 crianças com 50 funcionários no máximo, né? E você pode aproveitar dessa escola à noite para você colocar o supletivo noturno, para a comunidade usar a escola, fazer reuniões, palestras, porque o CIEP tem que ter, além de um refeitório, tem que ter espaços alternativos, sala de arte, auditório, ou uma quadra coberta que possa servir de auditório, né? Ou um pátio coberto. Então, você otimiza os recursos, tanto de gestão como de manutenção do prédio, né? Não adianta você ter um prédio sucateado que atenda 1.000 alunos, né? E você vai ter despesas muito maiores, né? Investimentos muito maiores, porque esse aluno ele se evade da escola. Aí, no ano seguinte, ele retorna uma parte dele. A evasão aqui em Americana, por exemplo, era de cerca de 20%
e mais 10% do índice de repetência escolar. Então, esses 30% de alunos, de 1.000 alunos, 300 se evadiam da escola e retornavam, a maioria deles, no ano seguinte. Então, fazendo as contas, nós chegamos à conclusão que, até pelos recursos enviados pelo Fundeb, né, que um aluno no CIEP ele fica 1,4 ou 1,5, no máximo, o custo anual de um aluno numa escola convencional. Ou seja, não é muito assim, não é o dobro, e você ainda tem esse ganho, né? Porque a comunidade ela acaba assumindo a escola, a comunidade envolve a escola, né? E passa a participar da escola, promovendo campeonatos esportivos, palestras, eventos. Você pode usar a escola à noite como espaço de atendimento à comunidade na área social. Você pode fazer muitos projetos alternativos nos finais de semana e à noite. Então, o custo era esse. Tanto o custo de construção da escola, de implantação, porque ele tem algumas salas a mais, alguns espaços a mais do que uma escola convencional. Seria uma quadra que, ao invés de ser descoberta, tem que ser coberta, teria que ser 1 ou 2 salas de arte, uma sala de recursos e um auditório, só isso, né? E o resto são salas de aula. Como o aluno não permanece na sala de aula o tempo todo, mas ele sai da sala para praticar atividades culturais, para fazer cultura, né? Então, aquela sala, naquele intervalo, pode ser usado para reforço escolar, né? Por exemplo, ao invés de você fazer o reforço escolar num período complementar, você faz no próprio período integral, mas usando o espaço daquele aluno que está envolvido com outra atividade. É muito complexo a montagem do currículo dessa escola, do horário, né? Para possibilitar esse remanejamento. Eu tenho um episódio que eu queria contar rapidamente. Quando nós estávamos em campanha para a reeleição do Tebaldi, eu fui candidato a prefeito, perdi a eleição por 1.000 votos. Aí o Tebaldi se candidatou depois de alguns anos, e voltou à prefeitura. Então, nós estávamos fazendo campanha e nós entramos num bar, na frente do maior CIEP, num bairro aqui em Americana, chamado São Jerônimo. Aliás, esse CIEP tem o nome do professor Anísio Teixeira. E aí nós estávamos andando na rua, o pessoal conhecia o Tebaldi, ele entrou no bar, todo mundo veio conversar com ele. Aí era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Aí um dos frequentadores do bar falou: prefeito, o senhor precisa dar um jeito nessa escola, o senhor vai voltar para a prefeitura, o senhor vai ganhar a eleição, né? E o senhor precisa dar um jeito nessa escola. Porque aí ele falou: por quê? Aí ele falou assim, o frequentador do bar: sabe por quê, doutor? Essa escola aí é uma bagunça. Os alunos não param na sala de aula. Eles ficam zanzando para a escola o tempo todo, vai de um lado para o outro. Aí o Tebaldi olhou para mim e falou para ele: explica para ele, né? Eu tive que explicar, assim, rapidamente, como é que funcionava o projeto do CIEP. Então, é isso. Não é um projeto tão caro assim. Eu diria que caro é a ignorância, né? Não o investimento na educação. É complicado. Eu fiz a pergunta justamente por isso. Hoje, no Estado, a gente está vivendo a implantação, por exemplo, do que eles estão chamando de projeto de vida, eletivas e tecnologia, que são 3, vamos dizer, 3 aulas extra, né, que está funcionando mais ou menos desse jeito. A formação da turma é diferente, não é a turma tradicional, e cria esse movimento de vai e vem. A mãe olha e fala: mas tá bagunça, ele não está com a turma dele, está fazendo rodinha, não sei aonde. Isso acontece. E a gente entende que é um caminho de qualidade, natural, que vá se caminhando para isso, vá se construindo espaços físicos mais adequados, mais as próprias quadras que hoje são cobertas. Isso é um caminho. Agora, enquanto gestor, a gente tem que estar atento, porque não sendo uma política ainda, vamos dizer, nacional, ou seja, para todos, é sempre visto como uma alternativa, é sempre visto como um gasto que pode ser interrompido a qualquer momento. Essa é a questão. Essa questão da tecnologia é uma discussão muito longa, né?
Eu diria que a tecnologia, o uso da informática, por exemplo, os alunos trabalharem com computadores, ter acesso à internet, ele tem que ser adequado a um projeto pedagógico prévio, senão não funciona. Não adianta você usar o computador, a informática, a internet para reproduzir um modelo de educação tradicional, né? Eu diria que no CIEP, o mais importante até que a informática é a questão da atividade cultural. O CIEP é um projeto culturalista, tá? Ele tem que ter uma sala de informática, mas tem que ter salas de arte, sala de trabalhos de artes plásticas, tem que ter um anfiteatro ou um auditório que sirva para que os monitores culturais, os animadores culturais, como nós chamávamos aqui, né, eles possam trabalhar a criança do ponto de vista da música, trabalhando com iniciação musical, com teatro, com dança, com artes plásticas, assim por diante. Então, se você pegar um projeto de construção do CIEP, por exemplo, você precisa de uma escola de mais ou menos 1.500 metros quadrados. Se você fosse fazer uma escola tradicional, essa escola funcionaria para mais alunos com 1.000 metros quadrados. Mas você precisa ter esses espaços alternativos. Ter um pequeno anfiteatro, ter uma sala de artes, ter uma sala de informática, ter uma biblioteca, que é muito importante no CIEP, a questão da leitura, a prioridade da leitura e da produção de texto, que é uma das áreas que puxa o projeto pedagógico do CIEP, é leitura e estudos sociais, na verdade. As outras disciplinas tem que você fazer um projeto interdisciplinar que gire em torno dessa questão da arte, da cultura, da arte, da cultura como arte especificamente, porque tudo é cultura. Quando eu falo cultura, eu quero dizer arte, né? E da questão da linguagem, da produção de texto e dos estudos sociais também. São essas três atividades que puxam, né, o currículo do CIEP, vamos dizer assim, e a informática tem que estar ligada, vinculada a essas três áreas, né? A arte, a questão da cultura em geral e dos estudos sociais, né? É isso. E pensando nessa integração com outros serviços e outros momentos que se pode aproveitar esse espaço físico de uma escola integral, no CAIC, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu sei que o pessoal tinha, por exemplo, serviço de saúde, o postinho, que hoje se chama de saúde da família, integrado, existiam alguns esforços assim. Como é visto isso? Como o senhor vê isso? Você lembrou muito bem a experiência do CAIC, aliás, na época do SIAC, né? Assim como em Minas, em Belo Horizonte, o Daci assessorou o projeto de construção inicial das escolas integrais no governo Nilton Cardoso, né? Então, ele deu uma assessoria também ao Ministério da Saúde, porque o projeto do CAIC era tocado, era desenvolvido pelo Ministério da Saúde, era um projeto interdisciplinar, mas nem tudo estava na área da educação, né? Mas isso era o forte do projeto do CAIC e do SIAC, né? Essa possibilidade de você fazer um projeto interdisciplinar. Por exemplo, aqui em Americana, a saúde fornecia os médicos periodicamente para fazer pesagem das crianças, para fazer atendimento. O ambulatório odontológico e as auxiliares enfermeiras eram mantidas pela saúde no interior do CIEP, até porque a educação não comporta legalmente esses servidores da saúde. E as assistentes sociais também utilizavam o CIEP para fazer eventos, festas, campeonatos. A Secretaria de Esporte desenvolvia atividades esportivas à noite, nos finais de semana. As próprias sociedades de bairro agendavam atividades na escola de lazer e de festas, por exemplo, da comunidade, no interior da escola. Então, essa é a grande vantagem do CIEP. Como é um projeto que envolve vários aspectos da comunidade, vários profissionais, o ideal é que os profissionais, por exemplo, de arte, que você vai contratar, vai fazer concurso, sejam pensados da comunidade, estejam próximos do local onde eles moram, no bairro onde eles moram. Então, esse aspecto permite essa integração, essa interdisciplinaridade
entre várias secretarias. E isso faz com que, na estrutura do CIEP, no espaço físico, no prédio do CIEP, ele seja utilizado para várias atividades de várias secretarias: saúde, ação social, cultura e esporte, principalmente. Carol, posso fazer uma última pergunta? Claro, vamos lá. Eu não sei bem a validade dessa ideia, mas vai aparecer durante a discussão. E eu vou pegar um exemplo, vamos dizer, na Espanha, por exemplo. Na Espanha existe o colégio que eles chamam de concertados, que seria mais ou menos a parceria público-privada. Você pode montar... Eu quero montar uma escola no estilo CIEP, em Piracicaba, junto aí um grupo de professores, o que seja necessário, monto a proposta pedagógica, apresento, sendo adequada, é mais grosso modo, né? O Estado entra, o mesmo dinheiro que ele põe numa escola pública, ele põe ali e você toca o projeto. Alguém vai falar disso quando estiver discutindo o assunto, alguém vai levantar isso aí. Como é que o senhor vê isso? Existe um caminho para isso? É viável? Eu acho isso uma experiência. Eu não conheço, já ouvi falar, mas não conheço detalhadamente a proposta, né? Mas o Darcy costumava dizer, professor, que no mundo inteiro, quando ele veio inaugurar o CIEP aqui, ele falou uma frase no palanque que era muito brincalhão. Ele disse o seguinte: olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, o Brizola, ele pensa que eu inventei o CIEP. Eu não inventei o CIEP existe no mundo inteiro, né? Nos países que lograram trilhar o caminho do desenvolvimento, a escola integral é uma escola em todo lugar, na França, mesmo nos Estados Unidos, na Europa principalmente, no Japão, no Oriente, em todos os países, na grande maioria dos países, já numa fase de desenvolvimento bem acentuada, o aluno fica pelo menos 6 horas na escola, de 6 a 9 horas na escola. No Japão, ele chega a ficar 9, 10 horas na escola, dependendo da região, né? Então, é possível. Essa a grande virtude do CIEP, né? É um projeto que permite essa interdisciplinaridade. Agora, o projeto tem que ser tocado pela educação. A voz dominante no interior da escola, as decisões têm que ser dos educadores, porque é um projeto pedagógico. Nós estamos trabalhando, não é um projeto assistencial, como se julgava anteriormente no Rio, que era um outdoor de cimento armado que o Brizola estava fazendo para ganhar a eleição depois, que era uma escola onde aluno só ia para comer. Eu participei de um seminário em Brusque, Niterói, quando nós estávamos construindo o CIEP aqui, em 1990, né? Organizado pela professora Lia Faria, que chamava-se CIEP Crítica e Autocrítica. Se reuniu educadores do Rio inteiro e alguns outros convidados, como era o meu caso, né? Do Brasil inteiro, que eram do PDT, a maioria, mas tinha alguns de outros partidos, do PT, do PTB, do PCdoB, assim por diante. E o Darcy disse uma frase que me chamou muito a atenção. Foi um seminário que se reuniu pela primeira vez depois do exílio, o Darcy Ribeiro e o Paulo Freire, no encerramento desse seminário, onde havia mais de 2.000 educadores participando em Niterói. E o Darcy falou assim, Paulinho, se dirigindo ao Paulo Freire, ele chamava o Paulo Freire de Paulinho, né? Eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Paulinho, tem alguns educadores aí do seu partido que estão falando que o CIEP é uma escola onde a criança vai para poder comer. Aí eu pergunto, se a criança fica 8, 9 horas na escola, onde ela vai comer? Ela tem que comer no interior da escola. Então, o CIEP... Mas isso não quer dizer que ele seja um projeto assistencial, né? Tem que haver, em qualquer projeto de educação integral, não é só do CIEP, o predomínio da pedagogia sobre o assistencialismo. O assistencialismo tem que ser subordinado ao projeto pedagógico e a função da escola é ensinar, né? Como o Darcy dizia, a escola brasileira é uma escola desonesta, porque não consegue fazer a escola pública, né? Em geral,
né? Claro que existem muitas exceções, mas, em geral, é uma escola desonesta, ele dizia, porque não consegue fazer o aluno ler, escrever e contar. E o CIEP foi construído, foi pensado, foi idealizado para fazer o aluno, primeiro, aprender a ler, escrever e contar, e depois suprir as outras necessidades, porque, basicamente, é um projeto que tem que começar pelas regiões mais carentes de cada município, né? Professor, deixa eu ver se tem mais alguém que está participando. Osmir, Pilon, Guerreiro, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Oi, Carol. Oi. Oi, não. Só lembrando aqui pelo comentário do professor Herbert, aqui nós tivemos assim, o CAIC, sim, que é o Parque Orlando. Hoje é a Escola Educação Infantil. Acho que é o único que eu me recordo agora nesse momento. Precisaria dar uma... SECAP também. Hã? SECAP. Eu não estou te ouvindo direito. Oi. Tem outro no SECAP, lá no Unimap. SECAP e Parque Orlando. Isso, foram os dois modelos do CAIC. Está ouvindo agora, Herbert? Agora eu estou ouvindo, mais ou menos. São dois CAICs que foram implementados aqui. SECAP, que agora me lembrei, é próximo ao Unimap, e Parque Orlando. Só isso. Esse nós ficamos aqui. Hoje são a Escola de Educação Infantil. Como Piracicaba teve a municipalização da educação, até... Agora eu estou, Você pode repetir a pergunta? Tá. Vou te falar que aqui nós tivemos